Boa Oi, noite. tudo bem? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Você tá me ouvindo aí também? Também, tudo certinho. Ah, então tudo bem. Primeiro, feliz dia, né? Porque hoje é o seu dia. Muito obrigada por Obrigada. ser parte, por estar com a gente. Me conte um pouquinho mais sobre você. Quem é a Marília, a psicóloga? Bom, meu nome é Marília, né? Eu sou psicóloga clínica. Minha formação foi hospitalar e clínica. Hoje em dia eu sou clínico, né? E como psicóloga é isso. Eu também trabalho como psicóloga do esporte. Eu sou atleta, né? E aí eu também tenho um lado de psicóloga do esporte, mas a meu trabalho hoje em dia é clinicar. Entendi. Sua idade, onde você mora, um pouco mais sobre você agora. Bom, eu tenho 28 anos, né? Eu moro em Recife, Pernambuco. E é isso. Como tem sido a quarentena na sua vida? Como tem sido as suas adaptações? Então, Gabriela, foi um período difícil, né? Eu acho que foi um período difícil para todo mundo. Eu estava com os projetos pessoais e profissionais, e tiveram que ficar um pouquinho de lado. Sim. Então, foi um período difícil, eu acho que também para mim, né, para todo mundo, e reinventar, né? Como psicóloga, tive que começar os atendimentos online. Uhum. Eu não atendia online, eu já tinha atendido, mas não atendia mais. E aí eu estava abrindo outro consultório e ter que parar tudo isso. Aí também tem um lado de atleta, né, que teve que ficar parado. Então foi realmente um momento de reinventar, né? Hoje em dia a gente já está mais acostumado com a rotina, né? Mas para mim foi um período complicado, assim, não foi um período tranquilo, não. Ah, imagina, é uma fase de adaptação, né? Ainda mais que Isso. mudaram. Eu vi também que você faz luta, né? Eu sou atleta, eu sou lutadora. E aí eu tive que parar tudo, né? Uma vida bem ativa, trabalhando, treinando, lutando, e aí para tudo, né? E agora, como é que eu vou atender? Eu não posso ir para o consultório, eu não posso treinar. Então, para mim, foi um momento realmente que eu parei e disse, eita, eu preciso me reinventar. E aí também foi um momento importante, né? De autoconhecimento, também foi um momento bom nesse sentido, né? Tem que se redescobrir, né? Isso. Com certeza. Vou te encher um pouquinho de pergunta. Vou deixar também abertas as caixinhas de pergunta para que quem precisar perguntar, quem tiver alguma dúvida, para o pessoal mandar. Vamos lá. Vamos focar aqui. Me fala quais. Peraí. Que tipos de problemas são os mais comuns, assim, que você vê bastante na sua consulta, que o pessoal reclama, enfim. Olha, no geral, eu vejo que cada vez mais a ansiedade ela vem como um ponto-chave ali no consultório, né? Aham. Às vezes, às vezes vem outras questões e quando chega no consultório, você vê que lá por trás é a ansiedade, né? A gente está vivendo uma rotina muito estressante, né? A gente tem que ser excelente profissional, excelente em casa, excelente em várias coisas e tem que dar conta de mil coisas. Então, de Sim. certa forma, a gente também se pressiona. Então, a ansiedade eu acho que é um ponto-chave. E outra questão que eu vejo muito, na verdade, são pais preocupados, né, com crianças, adolescentes, por causa muito da tecnologia, né, da dependência virtual, de jogos, de internet, de celular. E como é muito difícil ainda, a psicologia ela ainda é muito associada, né, Uhum. a, é pejorativo ainda, né? Você ir para o psicólogo ainda soa pejorativo, né? Então, é mais fácil você perceber um problema, entre aspas, no outro, né? Então, você, como um pai, é mais fácil você dizer: meu filho precisa de ajuda, então eu levo ele, né? Então, assim, eu vejo muito os pais levando. Cortou tua fala. A culpa nunca é nossa, é sempre do próximo. Nunca, né? Isso. Inclusive, eu me ausento dessa culpa, né? Eu quero que alguém dê um diagnóstico para aquela pessoa, porque o problema não é comigo, nem meu filho tem um problema, nem tem uma questão, né? Então eu preciso de um diagnóstico, eu preciso de alguma coisa que justifique aquele comportamento, Entendi. né? Então acho que as duas grandes questões que eu vejo é isso, assim, dependências no geral, compulsão alimentar,
compulsão de internet. Eu falei de crianças e adolescentes que os pais levam, né? Mas todo mundo, assim, né? Independente da faixa etária, tá vindo uma compulsão, assim, muito grande, né? Por tecnologia. E aí também já vai lá uma questãozinha da ansiedade. Então, realmente, eu acho que a ansiedade hoje é o ponto chave, assim, É, de procuras, né? também que está ligado à tecnologia, está vivendo sobre isso, né? A gente vive em função de. Então, isso acaba. E agora ainda mais, né, na quarentena. Então, por exemplo, você que está fazendo as suas consultas online, né? Teve que se adaptar. Imagina assim, a gente já vira refém deles, né? A tecnologia Isso, está aí e não tem como sair. E pode ser usada como bom ou como ruim, né? E para a geração mais nova nem sempre é tão bom. exatamente. Por exemplo, a gente, não sei sua idade, mas a gente ainda pega uma transição. A gente pega uma idade que nossos telefones não eram tão tecnológicos, então a gente não se comunicava tanto, né? A gente não tinha todas as redes sociais, diferente desse pessoal que está chegando. E aí agora vocês veem, antes as crianças tinham que ir para a escola, né? Na sala de aula não usava o telefone, e agora tu usa o telefone para estudar, né? Tu usa o telefone para tudo, e tu vai fazer o quê? Tu tá com teus filhos dentro de casa, tu não pode levar para canto nenhum, tá em pandemia. Se não ofertar uma tecnologia, você tem que se reinventar ali também, né? Com crianças, com tudo. Então, realmente é uma questão que vem preocupando, né? Uma questão que vem à tona, assim. E a gente também, né, precisa às vezes se policiar, porque se a gente for lá ver a questão do nosso uso semanal ou diário, sei lá, no Instagram, ele tá cada vez crescendo mais, né? Ai, com certeza. Falaram aqui, ó, antes da pandemia, os pais usaram a tecnologia para suprir a falta deles em casa. E agora não sabem o que fazer com ela. E é realmente isso, né? Ai, fica quietinho, toma aqui o celular. Ai, Isso, a gente TV. é, a gente diz que é a nova chupeta, né? A criança não come, a criança não sente o prazer, por exemplo, da comida. Tu tá comendo, tá lá vendo televisão e o pai tá simplesmente só colocando a comida na boca, né? Ou então a criança não lida com as frustrações, vai com o pai, sei lá, pra qualquer canto, como é que. Então toma o celular e fica aí aguardando numa viagem, toma o celular. Então não lida com frustrações, não lida com nada, né? Então, assim, é uma questão que vem preocupando, né? Preocupando, realmente. Ai, acumula bastante isso, imagina. Isso. Quando a gente nessa situação, quando que a gente deve procurar assim o psicólogo? Como a gente sabe que a gente realmente precisa, né? Tanto mulher como a gente está falando de crianças, reconhecer nossos problemas, né? E não jogar a culpa nos demais. Eu acho que a gente tende a procurar saúde como um todo depois que algo acontece. A gente não tem, nossa sociedade ela não é muito de prevenção, né, de se prevenir. E se a gente entende que nós vamos crescendo e acumulando traumas, né, na nossa infância, nossa adolescência, traumas diários e Uhum. questões, enfim. Se a gente cresce entendendo isso, a gente vem com uma carga emocional muito grande de nossa família, de nossos amigos, enfim. Então, se a gente cresce com, se a gente entende isso, se a gente tem essa concepção, a gente parte do princípio que todo mundo deveria ir, Sim. pelo menos para se conhecer, né? Uhum. Então, assim, aí também tem aquela questão, psicólogo é pra doido, e o pessoal usa o termo da psicologia no pejorativo, né? Tu tá precisando de psicólogo, vai, tu tá precisando de psicólogo, tu tá então, assim, faz com que as pessoas afastem a saúde mental. As pessoas se preocupam com a saúde física, né? Muitas vezes negligenciando a mental. Porém, veja, a gente, que nem eu falei, a gente tem essa carga toda e para a gente pensar em autoconhecimento, eu preciso me conhecer para saber o que é meu e o que é do outro, né? Com certeza. Tem coisas do outro que eu trago para mim como se fosse uma culpa ou uma questão minha e muitas vezes não é. E muitas vezes, ao contrário, acontece também, né? Eu levo para o outro demandas minhas, né? E aí eu jogo no outro, às vezes, uma responsabilidade. Outra coisa também, tô só voltando no outro ponto que eu lembrei. Que vai ser sempre assim, divino, né? Porque Tá caindo aqui. na pandemia aumentou muito.
na pandemia também aumentou muito violência, né? Violência doméstica. Sim, E aí, né? Aumentou muito violência doméstica. E as mulheres, elas estavam se fortalecendo no sentido de sair cada vez mais para trabalhar, né? E continua tendo duplas e triplas jornadas. Porém, agora na pandemia, tu volta, dá um retrocesso, tá dentro de casa, né? E a gente precisa também reconhecer quando a gente é tóxico, quando o outro é. Nessa questão de dependência, a gente também inclui a dependência emocional, né? A sim, dependência do outro. E eu preciso me conhecer, eu preciso ir para uma terapia, eu preciso para poder saber realmente o que é meu, potencializar minhas qualidades, né? com Eu certeza. acho que é isso, assim, a gente precisa começar a entender que a gente também tem muitos traumas, a gente também tem muitas questões, e não só jogar a culpa sempre no outro, né? Se autorresponsabilizar, assim, pelas nossas questões mesmo, pelas nossas atitudes. É, porque infelizmente a gente tem frustrações, a gente tem tristezas, pode ser um Claro, e rancor que seja, mas é ser humano. Infelizmente, cada um leva de alguma forma. Mas a gente tem que se reconhecer e ver o que a gente realmente guarda, né? Não tem como fugir disso nem culpar os é. demais. Às vezes é uma E expectativa que são a gente espera tanto e de repente não é aquilo que a gente espera. São vários aspectos isso. mesmo. É aquela coisa, são várias questões, né? Autoestima, às vezes é uma questão de desejo, né? Você falou uma questão muito importante. Às vezes eu não sei o que eu quero. Sim. Eu sei que eu quero algo, eu não sei o que eu quero. Então, quando eu alcanço algo que eu achava que eu queria, eu percebo que não era aquilo. E aí eu tenho uma frustração em cima de uma coisa que era desconhecida, porque eu não sei o que eu quero, né? E a gente é o tempo todo leva muita pressão desde muito cedo. Então, por exemplo, tu é criança, tu tem que estudar, tu tem que fazer isso. Tu vira adolescente, tu tem lá 16, 17, 18 anos, tu tem que escolher uma profissão, tu tem que estudar para fazer um vestibular, fazer uma faculdade. E tu vai amadurecendo ali, né? E aquelas questões vão ficando. E vem a carga, que nem eu falei, dos pais, e aí, pra onde é que vai essa carga toda? Tá com a gente, né? Tá tudo com a É uma gente. pressão, né? Uma pressão diária. E esses dias eu falei, Isso. nossa, às vezes a gente se olha e a gente fala assim, será que a gente está seguindo a profissão certa? Será que eu já deveria ter uma casa, um carro? O que que eu estou fazendo na minha vida? As pessoas Isso. cobram a gente e aí a gente fica tão E a gente se pilhado cobra. e a gente se cobra. É Com isso. certeza. Tu tem que escolher tua profissão com 18 anos, tu tem que entrar numa faculdade, tu tem que escolher a profissão certa, porque tu depois não pode mudar, né? É, E aí tu tem que ter, com 20 e poucos anos, tu tem que se formar, daqui a pouco tem que se casar. Aí se você quiser, não tem opção de querer, você tem que ter filho, aí depois. E aí vem vindo um monte de coisas, assim, um monte de cobrança da sociedade, né? Então até isso eu começar a perceber, calma. Tem coisas que é da sociedade, uma sociedade machista, patriarcal, né? Então tem essa sim. sociedade aqui me ditando um monte de coisa. Depois tem a família, que a família te joga também uma carga, assim, né? Cheio de responsabilidade, cheio de coisa, cheio de trauma, cheio de. E aí tem tuas amizades, né? Uhum. E tuas responsabilidades, que tu vira adulto, tu tem outras coisas pra fazer, né? Do nada tu aparece com contas pra pagar, um trabalho, frustrações no trabalho, então isso tudo vai se acumulando. Aí você pensa, caramba, eu não tenho um carro, ou eu não tenho dinheiro, ou minha profissão não tá dando o dinheiro que eu achava que ia dar. Será que eu tenho que estudar mais? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu fiz pouco? Você começa a se perguntar, se questionar e se culpar, né? Às vezes, sei lá, se culpa de caramba, eu devia naquele dia ter feito tal coisa. E você vem também com uma culpa tão grande assim, né? Uhum. Eu vi também, Gabriela, muitas pessoas agora na quarentena falando do ócio, né? Tem uma galera que aproveitou um tempo mais ocioso para estudar, fazer cursos. E as pessoas que não treinar em casa, fazer Aham. exercícios, enfim. E as pessoas que não conseguem fazer isso estão se culpando muito, né? Caramba, eu tô em casa, eu não tô conseguindo estudar, eu não tô conseguindo fazer cursos, eu não acordo às 6 da manhã para ir treinar, eu tô engordando, eu tô. Bicho, e tá tudo bem, porque a gente ainda tem a questão da comparação muito forte, né? Sim. Então, assim, isso também vem numa pegada, assim, muito pesada, que a gente é muito cobrado, mas quem mais se cobra é a gente, né? A gente se cobra a dar sempre resultado, eu preciso ter resultado. E isso é uma coisa muito pesada, que se a gente não tiver ali o escape, se a gente não se conhecer, se a gente não trabalhar isso, uma hora vai explodir de alguma forma, né?
Ah, com certeza. Acho que na verdade a gente tem que parar um pouco para ver que o mínimo de resultado já é um resultado. A gente não Com precisa ter certeza. grandes resultados, grandes, como posso explicar? Qualquer coisa na vida que seja grande, né? Qualquer conquista, enfim, não precisa ser grande. Por menor que seja, às vezes, num dia, que a gente nem imagina, mas aconteceu, já é muito gratificante. Assim, é que a gente não consegue ver Exatamente. por esse lado. Às vezes a gente está tão pilhado com aquilo que a gente quer, que a gente esquece o que realmente importa. Mas veja, a gente vê numa sociedade que ensina a gente isso. Por exemplo, quando tu é criança, tua mãe te diz assim: a filha de fulano, né? Se tu tem irmão, é teu irmão, mas se não tem, a filha de fulano, ela arruma o quarto dela. A filha de fulano não fica em recuperação. Aí tu cresce, né? A filha de eu na tua idade, a mãe vai dizendo, né? Eu na sua idade, minha filha já era dona de casa, tinha carro, tinha casa, trabalhava com 18 anos, né? Então assim, tu acaba se cobrando. Aí tu olha para teu colega e tu diz, poxa, eu vou olhar e dizer, por que a Gabriela, com minha idade, já é formada e consegue ser, e é casada, e tem filho, e trabalha, e treina, e faz dieta, e eu não, né? Sim, Porque eu não sou ela. Eu não sou ela, e ponto, né? Porém, isso é muito difícil, né? Isso é um trabalho que é extremamente difícil, porque a gente faz isso sem querer todos os dias. A gente se cobra todos os dias. A gente se com cobra, a gente certeza. trabalha o dia todo, estuda. Chega no final do dia, a gente se cobra de estar cansado. Toda hora. E vou te falar que o intuito do nosso Né? projeto foi exatamente isso, porque eu e a Jéssica, a gente assim, ai, vamos se cobrar, vamos tentar, a gente tem que fazer, só que peraí, a gente realmente precisa fazer? O que que a gente não tá fazendo? Isso. E foi onde a gente decidiu, a gente falou, nossa, quantas pessoas às vezes, quantas mulheres nós devem, tipo, não devem estar passando por isso. E aí a gente falou, não, pera, vamos nos ajudar. Vamos ajudar todo mundo, entendeu? Isso. Vamos fazer disso um monte, porque talvez a gente precisa da ajuda das pessoas, as pessoas precisam da nós, e a gente às vezes olha para a grama do vizinho e fala, nossa, que verdinha, né? A minha ainda não nasceu uma flor. Exatamente. Então esse também foi o Exatamente. E às vezes intuito, o assim. vizinho também tá olhando pra tua com esse mesmo pensamento, tu entende? Nada é o suficiente, gente. Coloca Nunca. numa situação assim. Ó, tem uma perguntinha aqui. Com este momento atípico que estamos vivendo, você acredita que será prejudiciará ao desenvolvimento social das crianças? Com isso, podem desencadear algum transtorno? Olha, eu acho que falar de transtorno é algo muito Aham, grande, né? De dizer, exato. eles estão 6 meses, um ano, tá aqui tendo um isolamento, alguma coisa assim, vai ter um transtorno. Não é bem assim. Ok, tem um prejuízo social no sentido de dos amigos, dos colegas da escola, né? Do sair de casa, ir para outro ambiente. Porém, tem outra questão. Eles estão lidando muito mais com seus pais, Sim. né? Às vezes com seus irmãos. Muitas vezes na correria do dia a dia, o pai sai de manhã, vê o filho dormindo, chega à noite, o filho está dormindo. E o pai também se cobra disso, né? Então, eles também estão tendo agora uma nova oportunidade, uma oportunidade de conviver, talvez, com seus entes, né? Com sua família. Então, assim, a gente também não precisa ver sempre a questão ruim da coisa. Claro que é uma coisa que está prejudicando todo mundo, porque a gente não sabe como lidar, porque é algo desconhecido, né? Mas eu acho que a gente não precisa pensar assim, meu filho tem 14 anos, tá 5 meses no celular, será que assim, não necessariamente, Aham, né? sim. A questão vai ser o ponto X o ponto chave da questão vai ser quando acabar a pandemia, esse retorno às atividades, né? De que forma eles vão encarar isso? Porque a gente também não sabe, né? É, E de porque que vai forma ser em novo, casa estão digamos. utilizando isso? E de que forma em casa está sendo utilizado, ofertado? Como é que as famílias estão se redescobrindo, né? Tem É, famílias que a estão fazendo gente tem que usar atividades e isso várias de coisas. forma boa, na verdade, né? Não pode ser tão ruim assim ao ponto de ser prejudicial, porque é o que você disse, realmente. Eu vou te falar que eu nunca parei para pensar desse lado, porque realmente a gente está tendo mais tempo com as pessoas, a gente está próximo das pessoas de dentro da nossa casa, das nossas vidas, coisas que talvez a gente não teria se tudo tivesse normal, né? E hoje Minha a câmera gente tá suja. vive e hoje a gente vive o nosso próprio normal, o novo normal,
E tá tudo bem, assim. Pode Isso. ser que, por mais que a gente não conviva com outras pessoas, na verdade a gente precisa, às vezes, conhecer quem tá dentro da nossa casa, né? E assim, outra questão também, né? Essa questão do trabalho, do estudo, de estar sempre na rua, estar sempre tendo que fazer alguma coisa. Uhum, Você acaba que percebe que sim, você. Claro, que tem pessoas que estão muitas famílias estão em situações precárias, né? E sim. piora financeiramente, todo deu uma piorada geral. Mas assim, muitas outras pessoas começaram a perceber que tem outras opções, outras coisas para se fazer que não seja só o trabalho, né? Então, assim, esse tempo, essa qualidade do tempo, assim, com as pessoas também é algo muito que a gente precisa parar e pensar, né? Uhum. Mas é algo que é difícil, porque a gente está acostumado a ser produtivo, a estar na rua, a estar sendo ativo, né? Então é como se você estivesse retrocedendo, mas não, é apenas uma outra questão, né? Um outro ponto de vista, sei lá. Com certeza, o pessoal está interagindo. A cobrança é imposta por modelos da sociedade que não se encaixam nas vivências que temos. O melhor corpo, o melhor estudo, a melhor pele, tudo isso faz com que não se tenha confiança em si mesmo, né? Não se tenha confiança o suficiente, né? E tem outra perguntinha. O pessoal está interagindo. A gente achou que ia seguir um Que bom. protocolo. A É bom assim, pandemia eu gosto. desencadeou várias coisas, inclusive a ansiedade. Você acha que para voltar à rotina normal vai acabar desencadeando mais alguns problemas ou pode ser que não? Eu acho que é É incerto, né? Eu acho que vai muito de imprevisível. pessoa para pessoa. Eu acho que vai de pessoa para pessoa, porque tem gente que é muito mais resiliente, tem gente que não, né? Tem Aham. pessoas que estão de fato muito preocupadas, sei lá, financeiramente. A gente fala de dinheiro e muita gente diz, ah, não é só questão de dinheiro, mas é porque o fator financeiro é um fator que gera ansiedade, né? Sim. Que traz muitas outras coisas, né? Então, assim, muita gente na quarentena está se culpando, né? Essa culpa, essa ansiedade, toda essa coisa da pandemia, ela pode vir à tona pós-pandemia ou não. E aí Uhum. vai variar, vai ser muito de pessoa para pessoa. A gente não tem como. Até porque é uma situação nova, né? É É bem uma situação que relevante. ninguém nunca passou. É, vamos lá, tem mais uma aqui, ó. Não sei se apareceu aí para Sim, você. apareceu. Você acredita que todos deveriam passar com um psicólogo? Eu, de certa forma, acho que eu respondi um pouquinho ali no início, Aham, né? sim. Que sim, que todo mundo deveria ir. Se livrar dos seus preconceitos, né? Das Uhum, suas. A gente fala tanto, a gente tem uma questão agora, uma vibe assim, né? Das pessoas dizendo do quão legal a terapia, né? Do que terapia é legal. Tem muita gente que tem dúvidas do que é terapia. Chega pra mim, chega pra qualquer psicólogo que vocês verem no Instagram, procura um vídeo, procura saber o que é terapia, só pra poder desmistificar um pouco, né? Se sim. conhecer nunca é ruim. Eu digo sempre, é tudo questão, às vezes, de prioridade, né? As pessoas gastam dinheiro, rios de dinheiro com livros de autoajuda, né? Então, pagam para uma pessoa, né? Pagam por um livro de uma pessoa com sua vivência falando para todo mundo, como se todo mundo tivesse a mesma vivência, a mesma questão, o mesmo entendimento, e às vezes não vão se entender, se conhecer, né? É assim, você não vai precisar passar a vida toda num psicólogo, assim, né? Não é assim que funciona. Você vai lá um tempo, trabalha as suas questões, ele vai te dar alta, Uhum. tu vai pra casa, fica de boa, segue tua vida, acumula traumas, acumula incerteza, depois tu volta lá e assim vida que segue, né? Assim, Mas assim, boa. todo mundo deveria assim. É, vamos lá. Quais foram os reflexos da pandemia na vida das pessoas, assim, o que você mais vê? As mudanças que houve, os problemas psicológicos, aumentou bastante neste tempo, né? Pois é, vai muito também. A gente tá pincelando tudo isso, É, a gente né? já tá Essa colocando tudo questão. no assunto já. Que bom. Que bom. Sim, eu acho que veio muita coisa assim, né? Uhum. Muita gente, veja, tem muita gente com tendência à depressão, tem muita, né? E aí você chega num momento em que tu às vezes não pode. Antigamente tu tinha que ir para, às vezes, cumprir lá uma função social, né? De ter que sair, e agora tu não precisa fazer isso. E Uhum. agora é tu.
na tua casa com tuas questões, Sim. né? E às vezes isso traz muito sofrimento, né? O sofrimento de tu não estar podendo fazer tuas atividades, ou a autocobrança que tu continua se cobrando. Uhum. Porém, tu não consegue fazer o que tu tá fazendo. E aí, quando tu não consegue fazer, tu também se cobra de não estar conseguindo ser produtivo em casa, né? É uma necessidade de você estar. Eu acho que essa questão da produção, de você, entre aspas, se sentir útil por ser produtivo. E aí, quando tu tá em casa, muitas vezes a gente fala, não consigo fazer tal coisa porque eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo, sei lá, de me exercitar. Uhum. Aí tu abre o Instagram, tem um bocado de gente, 5 da manhã, numa pandemia, vamos, galera, se exercitar. Aí tu diz, caramba, por que agora que eu tenho tempo eu não consigo? Sim. Porque não tá afim, porque não quer, porque quer descansar, quer botar as séries em dia, né? E tá tudo bem. Eu acho que assim, essa questão, e isso vem gerando uma repercussão, né? Com certeza. Vem gerando uma repercussão. E me fala um pouco, assim, acho que você tem vivência, deve ter bastante, em relação às pessoas que têm depressão, síndrome do pânico. Acredito que, igual você falou, a violência doméstica aumentou bastante com o pessoal dentro de casa, até fora também. Isso já vem em pauta faz muito tempo, então acho que o estresse das pessoas, briga familiar, tantas maldades que a gente vê na TV que acontece, coisas que a gente às vezes nem sabe, que às vezes talvez pode acontecer do nosso lado e talvez a gente não veja. Fala um pouquinho sobre isso assim pra gente em relação a esses assuntos. Falo, assim, só uma questão também, Gabriela, Uhum. que eu queria enfatizar, que acabou que passou Uhum. batido. É que no momento, num processo de autoconhecimento também, quando a gente fala na quarentena, na pandemia, às vezes esse excesso, essa enxurrada de notícias, né? Sim, O, né? É um excesso ali de informações, de notícias ruins, todo dia, tantos mil mortos, né? Usem máscara, as pessoas morrendo. E isso também gera impacto na gente. Então, por exemplo, eu, Marília, teve um momento que eu digo, não vou assistir, não vou ver, não vou, cheguei a porque esse eu ponto tava, também. né, eu tava me reconhecendo, eu tava percebendo que não tava me fazendo bem, né? Então, assim, a gente precisa também fazer essa análise, esse auto, Uhum. sei lá, olhar para dentro de si, né? E perceber até onde tu consegue ir, quais são os teus limites, né? Sim. E aí, falando um pouquinho do que você pediu para falar, que também a gente tá vindo falando, Uhum. né? Você pediu para falar, no momento que a gente está, entre aspas, dentro de casa, de fato a gente está lidando mais próximo com nós mesmos e às vezes o que acontece? Às vezes o outro te sinaliza que tu tá diferente, né? Às vezes a pessoa diz, pô, Marília, eu tô te achando estranho, tô te achando diferente, tu tá mais quieto, tá mais calado, será que tu não tá com tal coisa? E começa a fazer suposições de transtornos, de doenças, de alguma coisa em tu, né? Uhum. E aí, muitas vezes, tu fica com aquela pulguinha ali atrás da orelha, tu vai junto, tu tem tuas sensações também, né? E às vezes chega algum momento que tu diz, poxa, será que de fato eu tô precisando de ajuda, né? Porque tem a questão que a gente falado do precisar, né? Eu preciso chegar no nível X para ir atrás de ajuda, né? A Uhum. prevenção ela ainda não é tão comum, né? E agora tu não tem esse outro que olha para tu no teu convívio social, que diz para tu, poxa, eu tô te achando um pouco diferente, tô te achando mais ansioso, tô achando mais assim, tô te achando assado. Agora não tem, né? Sim. Mulheres vítimas de violência, elas precisavam muitas vezes sair, ou então os seus agressores, eles saíam para trabalhar ou para ir para algum canto. E nem muitas vezes nesse momento era a hora de pedir ajuda, de pedir socorro, né? E Sim. agora não, muitas vezes não tá lá os dois dentro de casa. Em que momento eu consigo pedir ajuda, né? E acaba que vai Então acumulando, né? vai acumulando, né? Vai acontecendo situações. Bom, se eu apanho e fico com o olho roxo, no outro dia eu tenho que trabalhar, eu vou chegar e vou dizer, eu me machuquei aqui. Mas aí vai acumulando, né? E chega uma hora que as pessoas vão dizer, poxa, será que é isso mesmo? E aí começam a te perguntar e coisa e tal, mas aí tu também sabe que ali tu tem um ciclo que tu pode contar algumas pessoas, né? Sim. No momento que tu tá dentro de casa, aquele roxo aparece, e o roxo vai embora e ninguém viu. Tu não consegue sair pra pedir ajuda, né? Ele não saiu, então
é um pouco complicado às vezes, porque essas pessoas que não se Uhum. conhecem, e a gente muitas vezes, eu falo essas pessoas, mas eu digo nós, em certos momentos, Sim. né? Todo mundo passa por isso. Que às vezes a gente precisa que o outro aponte. E agora, no momento que a gente está em casa, não tem esse outro, né? Ou tem uma dificuldade financeira de não conseguir procurar uma ajuda. Porque muitas vezes também muitas pessoas atribuem a isso, né? Ah, eu não tô com dinheiro para isso, é muito caro, Tem um certo bloqueio, né? né? Tem um certo bloqueio. Você falou sobre a violência doméstica, eu me lembrei também que a gente nem tinha colocado em pauta, mas isso é super importante. Relacionamentos abusivos, né? Porque Isso, acho que entra um pouco nisso, mas não só em relacionamento amoroso, mas acho que em qualquer relacionamento das nossas tudo. vidas, Isso. no geral, assim. A gente às vezes passa por isso. Seja um amigo, seja um namorado, seja casada. Engloba, a gente acha que tem bastante disso também, né? A Isso. gente não É sabe um assunto. identificar. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, o que é que vem na nossa cabeça? Um relacionamento hétero em que o homem é o abusador e a mulher é a vítima, né? Sim, É a primeira coisa que vem. Porém, não. Por que eu, em algum momento, não pude, né? Não estou usando muito o termo tóxico, né? Por que eu não é, fui tóxico? Por que eu não fui em algum momento? Por que não, né? Então, assim, esse olhar para si, ou então, por que eu não sou abusiva com uma amiga minha? Ou por que minha mãe não é comigo? Por que eu não sou? Então, assim, é uma coisa ali de. Claro que quando a gente fala de homens com mulheres, se a gente fala de violência física, a gente está falando de uma disparidade de força de tamanho, e aí entra, né, outra questão. sim. Porém, a gente precisa falar aqui da violência psicológica, né? Esse abuso psicológico, essa violência psicológica, ela vai te minando, destruindo ali tua autoestima, destruindo você dia a dia, né? Então, são pequenas coisas que às vezes são muito sutis no dia a dia e a gente não percebe, Uhum. né? Então, de fato, às vezes é tipo, pequenas coisas que a gente faz. Essa questão do celular em relacionamento, né? Ou então tu tem uma amiga, a amiga vai para algum canto e, ai, tu foi para onde que não me chamou? A gente Né? acha Como que se tu não, mas são precisasse. pequenas coisas, né? Isso, são pequenas coisas que vão se acumulando, né? Uhum. Claro que quando a gente fala do extremo, do relacionamento abusivo, outra coisa também que eu me lembrei agora, a gente confunde às vezes, a gente romantiza o ciúme, né? A gente Fofinho, né? romantiza o ciúme. Que lindo. É tipo assim, não é que ele seja abusivo, é que ele só é ciumento, ou ela só é ciumenta. Calma aí, né? Ciúme não é legal. Você sentir ciúme, por que, né, sentir ciúme? E de que forma você reage com esse ciúme? O que é que você faz quando tá com ciúme? E a gente precisa olhar pra gente também, porque a gente também tem ciúme. A gente também tem relacionamento, sejam com colegas, com amigos, seja relacionamento amoroso, né, afetivo. Mas uma coisa assim que a gente precisa se questionar, né? Olhar pra si também e tentar buscar qualidade ali nas nossas relações, né? De que forma me relacionar com aquela pessoa me traz coisas boas ou coisas ruins, né? Uhum. E a gente precisa olhar exatamente nessa sutileza, que às vezes não é nada sutil, né? Sim. Né? Eu sempre falo pra Mas, todo mundo, quando me pergunta, eu falo, gente, tem uma balança. Você conhece a balança? Até onde é bom e até onde é ruim. A gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Às vezes os nossos associam o limites, né? relacionamento abusivo de, mas ele não me bate. Mas não é só isso, gente. Eu acho que não é bater na pessoa. Na verdade, o que fica aqui é muito pior do que qualquer cicatriz que cura. Que cura. Mas o Ele não te psicológico bate, não, mas né? não corta teu cabelo que tu vai ficar muito feia, né? Uhum. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum, Nossa, a você questão do tá homem. Não muito corta teu cabelo, gorda. tu vai ficar muito feia. Ou então, tá engordando na quarentena, viu? Uhum. Tá engordando. Ele já vai diminuindo ali alguma coisa. Então, a questão da roupa, aí você diz assim: eu nunca vou trocar esse short, eu não vou tirar minha roupa. Só que quando você percebe, você não troca, mas também você não compra mais short, Sim, você vai né? evitando. Tu não troca. Tu não troca. Então, assim, eu não tiro. Você vai ver seu guarda-roupa, cadê as roupas que você usava? E aí, sem querer, você não percebe. Você vai pegar uma roupa, uma calça, um vestido longo, alguma coisa assim que seja. E Uhum. aí ele não vai precisar dizer pra tu, troque a roupa.
Mas aí tu já trocou naturalmente teu guarda-roupa, Sim. sem nem perceber, né? É Então, que assim, fica, são e várias coisas, né? é que Ah, tu fica tá online. gravado, Tem né? muitas pessoas que não conseguem, não, por exemplo, digamos que eu esteja num relacionamento e eu me acordo de madrugada. Eu não posso pegar meu celular, porque se meu visto por último tiver 3 e pouca da manhã, eu não tava dormindo, né? Sim. Então, assim, isso vai gerando isso vai trazendo uma consequência que é muito grande, porque aquilo ali vai te minando dia após dia, né? Com Quando certeza. as pessoas comparam a violência física com a violência psicológica, mas não, é o outro tipo de violência, Uhum. né? Tão importante quanto Pior que é que mesmo. aquilo ali fica, né, pra tu. É. Uhum. Com certeza. Na verdade, eu acho que a agressão psicológica eu acho que é bem pior, porque o que a gente grava vai sendo consequente na nossa vida futuramente, né? Isso. E tem outra questão também, a Uhum. questão da culpa, né? Então, geralmente, um perfil, basicamente, basiquinho assim, do abusador, né? Ele, em qualquer discussão que tem, a pessoa, a abusadora, Uhum. te culpa, né? Inverte lá uma culpa. Ah, mas eu só falei isso porque uma pessoa comentou na sua foto isso. E aí você, caramba. Então o erro foi meu de ter aceitado aquela pessoa no meu Instagram. E Sim. quando tu vai fazendo no início, tu começa brigando, quanto menos percebeu, tudo tu acaba que se culpa, né? Porque a pessoa é sedutora, ela fala bem, ela tá incomodada, não custa nada, eu só tô incomodada, você não pode fazer isso por mim. E aí joga tua amor à prova, né? Você não Uhum. me ama? O que custa fazer isso? Né? Eu não tô te pedindo nada demais, só tô te pedindo pra tu parar de seguir aquela pessoa. Só tô te pedindo isso, não é nada demais. E são pequenas coisas. Aí vai acumulando, né? Sim. Tu já fez a roupas, agora é 2 pessoas que tu parou de seguir, agora é um lugar que tu não vai, né? Uhum. Quando tu para pra pensar, quem é tu, né? E isso serve para todos os gêneros, né? Tanto a mulher quanto o homem. Todos os gêneros e todos os tipos de Às vezes a gente relacionamento. acha que não, mas a gente mesmo já faz, a gente já fez e Isso. não acho que é uma evolução diária, assim. A gente aprender constantemente, a gente tentar se ajudar nisso também. É aquele lado da empatia, né? Acho que hoje em dia é a palavra mais falada. Da gente ter empatia também, porque o que a gente não quer pra gente, talvez a gente não. Aí, na verdade, talvez não, a gente não deve querer pro próximo, né? Isso. Falando um pouco Eu- disso, me, me fala assim um pouco, porque na verdade o nosso tema antes era autoestima. E esses quesitos mexem É, com a autoestima da mulher, né? mexe. Com autoconhecimento, com autoestima, com a vontade de ser mulher, digamos assim. Isso. E aí, eu vou falar um pouquinho do que é ser mulher na nossa sociedade, né? Aham, Como é que a gente se constitui mulher, né? E aí a gente vai, como é a nossa sociedade? Qual é a estrutura da nossa sociedade? Uma sociedade machista, patriarcal, né? E o que é que isso quer dizer, né? Isso quer dizer, vou resumir, uhum, que nós mulheres fomos criadas e ensinadas a servir o homem, né? Eu vou, né? Fomos ensinadas a servir o homem. E aí, qual é o perfil da mulher ideal, né? A mulher Amélia, né? A mulher que fica em casa, que cuida dos filhos, que cuida da casa. E aí, tu, criança, tua mãe te diz assim: como assim? Você não sabe cozinhar? Quando tu casar, tu não vai fazer comida? sim, Quando tu começa a fazer alguma coisa de casa, tu já dá pra casar, né? Tu já dá pra casar. Então, tu é ensinada desde pequena a casamento, pô. E aí, como assim? Mulher ter vários relacionamentos, mulher namorar com homens, mulher sair, mulher é ensinada a ficar dentro de casa, né? Aquela mulher tem que ser uma princesinha que faça tudo, aquele né? padrão, né? E aí, só que é o padrão. Só que o homem, ele tá sendo ensinado totalmente diferente, Uhum, né? O homem pode tudo, né? A mulher tá ensinada a cozinhar, o homem tá ensinado a ser jogador de futebol e a ser super-herói.
Sim. Mas, né? O homem ganha uma bola, ganha um super-herói bem massa, a mulher ganha uma cozinha. Pior que é de verdade isso. Criança. Em criança a gente não Mas vê é maldade, mas já tá o pai com o meião, com a bola de futebol. isso. É porque as crianças, as nossas crianças, nós somos filhos de nossos pais, né? E nossas filhas, você, assim, e vai passando isso de geração em geração. Então, a menina tá lá com sua cozinha, ou então tá ensinando tá lá com suas bonecas, né? Ou então tá com sua bebezinha Tá pedindo a e os panelinha, fazendo comida. tá segurando sua filhinha aqui, fazendo a comida na panelinha e servindo, né? Sim. As pessoas de casa, e os homens não. Uhum. E aí vai chegando a adolescência, aí vem aquela questão, né? A mulher ela não pode sair. Minha filha é dentro de casa, minha filha é uma princesa, minha filha não conhece homens, não pode. E o homem não. Sim. O homem, pode ter quantas mulheres tu quiser. Uhum. Prendam suas mulheres que, meu, sei lá, suas cabeças vão botar solto, alguma coisa assim. É uma frase bem machista que tem. E aí começa o homem a ensinar que o homem pode tudo. E o menino começa a ver vídeo pornô. E ele começa a imaginar que aquela mulher daquele vídeo, né, aquela mulher com um corpo ideal, aquela mulher que faz loucuras, vai ser a mulher dos sonhos dele. Porém, a menina tá lá sendo ensinada a ser princesa. Não pode se relacionar com ninguém, né? Uhum. E chega uma hora que, como assim? Esse cara que tá sendo ensinado que pode tudo, vai se relacionar com aquela... E aí tá tendo uma mudança, a gente fala do empoderamento, né? Sim. Eu começo não, eu não preciso ficar em casa, eu não preciso trabalhar, eu não preciso ficar em casa, meu marido trabalhar, não preciso ser dona, né? Eu não Sim. preciso nem ter filho. E aí eu começo, não, eu vou estudar e vou trabalhar, eu não gosto de cozinhar, não sei, não vou ficar aqui não. Aí tu começa, né, a se empoderar, aí eu faço o que eu quiser. E aí, mesmo assim, ainda tem uma sociedade que diz: essa menina tem uma opinião muito forte, essa menina não pode fazer isso, essa menina não pode fazer aquilo. E de certa forma, por mais que você esteja num processo de desconstrução, aquilo vai mexendo com tua autoestima, Sim. né? Porque qualquer questão que tu não conseguiu, ou deu errado, deu certo, aquilo também cai sobre tu com um peso muito forte, né? Com O peso de não ter certeza. conseguido. E aí você também tem essa questão do culto aos corpos, da mídia, da mulher ideal. E você olha pra você, você não é a mulher ideal, né? Quando Uhum. você olha no espelho, você não tem aquele corpo daquela mulher da televisão. E aí também, veja como mistura tudo. A gente fala de um relacionamento. Aí um relacionamento, sei lá, heteroabusivo, aí o cara vai dizer: mas eu te traí porque tu também não faz nada, tu também tu tá engordando também. Aí a mulher vai dizer: bicho, realmente, eu não sou aquela mulher pornô, aquela mulher lá que o menino via no vídeo pornô, que tem um corpo ideal. Por isso que ele me traiu, com certeza. Então, veja, já gera culpa, já gera autoestima. Então, assim, se a gente parar para pensar, né, é tudo muito, muito interligado ali. Isso é nossa construção de sociedade, nossa construção Sim. de mundo. É E que nesse a gente processo tá de vendo bastante desconstrução, mudança, né? isso é uma coisa que é muito difícil. É muito difícil de a gente lidar com isso, né? A gente Uhum. abre o Instagram e é mulheres lindas, maravilhosas. E quando eu falo mulheres lindas e maravilhosas, qual é a mulher que vem na nossa cabeça? Qual a mulher que vem na tua cabeça, né? Ah, você já pensa na Será que é a Gisele mulher Bündchen, real? né? Né? É a mulher ideal, né? Aquela mulher magra, linda, loura, do olho azul, pá, pá, pá. Não, não, não somos nós. Tá entendendo? Não. Coloquei E até aí, um, pois é. E aí, coloquei até um filtro hoje para dar uma enganada, porque a nossa realidade não é essa. veja, e aí, cadê a nossa autoestima? Ela vai indo, vai ali, ó, vai indo. Vai. Né? É muita informação, assim, é muita coisa. Acho que a independência da mulher hoje em dia assusta bastante também, né? Porque hoje a gente está Assusta. buscando ser diferente. Buscando ser mais, né? Mais do que disseram que a gente poderia ser, né? Uhum. A gente está mostrando para a Mesma coisa que sociedade que a gente não é isso, a gente não é esse padrão. e se a gente quiser ser também. Porque é uma escolha, Sim. né? O É uma importante acho que é a escolha. gente se respeitar, né? Isso, exatamente. E poder ser o que a gente quiser, Sim. Mas fora né? dos padrões, ser a gente, né? Acho que é o mais Isso, ser a importante. gente. Porque Só você que não isso é quer. muito difícil. Uhum.
E isso não quer dizer se a né? gente é bom ou se a gente é ruim. A gente é a gente, do jeito da gente. Isso, e tu sabe o que é ruim? Porque a gente precisa ainda quebrar padrões, porque ainda existem padrões. Sim, Você tá, né? Tá entendendo? sim. E qual é o ideal? É que não precisa a gente quebrar padrões, porque não precisaria, né? Uhum. Mas ainda existem muitos padrões, muitas coisas, muita luta, né? Ai, todo dia, toda hora, na verdade. Porque Todo são dia. Com várias a coisas gente que a gente mesmo, com vê. o outro, né? Uhum. A nossa vida acho que já diz muito também, né? Em relação a tudo que a gente conversou hoje de cobrança, algumas atitudes que a gente acha que não, que ser abusivo não é aquilo, mas é a nossa autoestima, o que a gente aceita para nossas vidas. A geração que está vindo, acho que todo o nosso A papo geração tá hoje vindo. faz muito, assim, para tudo que a gente está passando é o maior sentido, assim. A gente vê cada coisa que a gente fala, meu Deus, é isso mesmo que está acontecendo. Pessoal desencadeando ansiedade, depressão, sabe? É cada, igual você falou em relação às redes sociais, hoje agora tá esse negócio de cancela, né? Tudo vai lá, cancela a pessoa, não importa Bicho, mais. veja o nome. Cancelar alguém, Gente, quem é né? você para cancelar alguém? Aí você vai lá e pensa, peraí, deixa eu olhar pra mim. Se eu fosse tudo que. Se eu fosse na rede social, porque você geralmente cancela pessoas públicas, né? Uhum. E se eu fosse ali na minha rede social, tudo que eu penso, tudo que eu quero, tudo que. Será que eu também não seria cancelado? Será que todos nós não seríamos cancelados se parar pra pensar assim? Sim. Então veja. Não é todo mundo, pô. Então vê a que ponto a gente chegou, né? Cancelar as pessoas, veja o termo. Não, E veja, esquece. a gente, a nossa geração toda precisa de psicólogo, porque a geração anterior, nossos pais não foram, não curaram seus traumas e jogaram expectativas na gente. E se a gente não for, a outra geração vem e cada vez mais vem de forma diferente. Por Sim. exemplo, na minha geração, eu vou te dar um exemplo Aham. basiquinho, mas na minha geração, eu não lembro de crianças, de meus colegas de sala com 12, 13 anos se automutilando. Sim. Eu não lembro de ninguém quando eu tinha 12 anos, 13 anos, né? Sei lá, com os pulsos cortados ou de alguma forma. Mas a gente tem nossos traumas. A gente fala muito, minha geração não tinha isso, não tinha bullying. Tinha sim. E aquele bullying lá que tu acha que não fez nada, teu colega tá até hoje tentando se tratar, Uhum. né? Então, assim, gerou sim, gerou muita repercussão e gera até hoje. Então, essa geração agora vem com a questão, a ansiedade, com a automutilação muito forte. Com certeza. E a gente precisa se tratar, buscar um autoconhecimento para que a gente não jogue tudo isso para a geração que está vindo. E essa geração que está vindo precisa o quanto antes de ajuda, procurar um profissional, sem achar que é mimimi, sem achar que é nada disso, para a outra geração que vem depois sofrer cada vez menos. Porque o que a gente vai vendo vai ser um acúmulo tão grande, né, de informação, de sofrimento, que até onde a gente vai chegar de sofrimento, né? A maldade vai crescendo cada vez mais, né? O que antes E a talvez maldade não com a tinha, gente mesmo. o que não tinha tanta repercussão, igual, pelo menos é o que você falou, na escola não tinha esse negócio de bullying. Por mais talvez que o amiguinho ou coleguinha sofresse por conta disso, talvez não tinha tanta maldade o quanto impõe isso hoje, né? Lógico que a gente fica com algum trauma de alguma coisa que acontece, porque isso é natural, acho que é da vida quando a gente passa. Mas é o que você falou, se a gente não tratar isso, vai vindo de geração em geração e vai virar um vício, algo vicioso, né? Toda vez a Isso. mesma A nossa coisa. geração, a nossa geração, ela sofria bullying, só que não tinha esse nome, né? Uhum, Não tinha esse nome, você não sabia o que era, você não nomeava. E aí ali naquela hora talvez tu não falasse nada, ninguém brigasse ali por nada, ninguém fosse lá na escola falar com teus amigos, nada disso. Porém, aqueles adolescentes de hoje, daquela época, são os adultos de hoje, sim, né? Com a autoestima baixa, com depressão, com ansiedade, tal, tal, tal.
várias coisas que vêm se acumulando aí, né, ao longo dos anos. Tá entendendo? Sim. Não, eu super entendo. Na verdade, até esse final de semana a gente se reuniu em família, a gente brincou, a gente falou, já reparou? A gente tem um pouco do pai, tem um pouco da mãe, que vai juntando um tudo, faz aquele bolo e a gente nasce. E a gente é isso. É uma junção, às vezes, das frustrações dos nossos pais, da forma de ser da nossa mãe, e vai virando assim um ciclo vicioso, igual você tá falando. E tá fazendo muito sentido pra mim, porque a gente falou isso, tipo, bem no final de semana, né? Que a gente até comentou sobre aquela série que eu não sei se você sabe, Dark, que vai mostrando a família, gerações, enfim. E aí a gente até brincou falando disso, e isso é algo muito sério, realmente. Porque tá aí, existe. A gente tem aspectos que a gente infelizmente, leva de pai, de mãe, ou até de familiares próximos, porque a gente pega, às vezes, frustrações de que não é nossa. Isso, é expectativas, né? Antes de tu nascer, tu tem um nome, Uhum. tu tem um quarto, e antes de tu nascer, tu tá na barriga e estão dizendo, será que o que ela vai. O que será que vai ser quando crescer? Ah, vai ser médico, vai ser. Teu quarto é todo rosa e tu vai ser bailarina. Sim. Aí quando tu cresce, tu odeia rosa, tu odeia balé, tu odeia tudo, e aí tu não quer fazer uma faculdade de medicina, tu não quer fazer, tu quer fazer qualquer coisa. E aí, veja, gera uma coisa ali, né? Uma questão ali que quem sou eu? Eu sou Marília, então eu sou Marília de acordo com o que meus pais, com minhas amizades, com uma carga assim muito grande. Então esse processo de autoconhecimento assim é uma coisa que vai além do que a gente imagina, assim. Ai, com certeza. Má, é bom a gente já finalizar. Nosso papo tá ótimo. Por mim, a gente ficaria aqui até. Só que o Instagram, ele para do nada, depois de um tempo. Então, pra gente não perder essa live, que, nossa, me agregou assim absurdamente. Sabe quando você senta aqui e fala assim: o que será que eu vou ouvir? De repente você escuta tudo que você precisa. Toma! E acho que também agregou na vida de todo mundo. Enfim, é muito bom quando a gente pode escutar, e vinda de uma profissional é mais assim, conforta mais, na verdade, né? E eu queria te pedir, para finalizar, uma dica ou uma frase, algo que você leva para a vida que possa agregar na vida das pessoas. Veja, eu não sei, meu Deus, me diz uma frase, alguma coisa. Eu não sei. Eu queria indicar uma música, quem puder ouvir, escute, que é uma música da Flaira Ferro, Uhum. que é Me Curar de Mim, alguma coisa assim. É, Me Curar de Mim, né? É sobre isso mesmo, é pra gente entender, né? O que é a cura, o quem sou eu, né? O que é que eu Sim. preciso. É uma música que é bem legal, eu queria indicar ela. Eu queria te agradecer, né, pelo convite. O papo foi super legal, a hora voou. Eu tava olhando aqui no relógio, quando eu tava vendo a Boa. hora passando, eu disse, já? Eu Acho falo que a muito gente já mesmo. pode Eu queria marcar também. outra. Vamos, a gente já marca, já tem que ir delimitando o tema, porque senão a gente vai falando, porque eu amo falar mesmo. Ai, Queria agradecer ao pessoal que interagiu aí também. A gente não se conhecia, a gente, né? Se falou aqui no Instagram, vamos marcar, vamos, e foi super legal, foi. né? Eu Conectamos adorei. E é isso, eu Americana, queria São Paulo, agradecer. Recife. Nós estamos um pouco longe. Isso. Como que é o nome da música? Me curar de mim. Me curar Flaira de mim. Ferro. Vou escutar ela também. E o pessoal já marca Escute, aí, depois viu, você me gente? diz. O pessoal depois vai me dizendo o que achou da música, tá? Vou colocar lá também na legenda. O pessoal já vê Pode botar indicação. isso aí também. Então é isso. Muito obrigada por participar, por fazer parte da gente. Foi muito bom ter você aqui hoje. Eu espero que você venha mais vezes. Muito obrigada por participar. Muito obrigada por tirar um tempinho. Que eu vi que é bem concorrido aí entre a vida de lutar e a vida de atender. Fica nessa. Hoje eu até vi uma foto que eu achei engraçado no seu Instagram, no perfil, que, né, De kimono e as de duas são salto, né? a divisão perfeita, assim.
Mas eu agradeço de coração, muito obrigada. Foi agregador muito para mim, assim, acredito para o pessoal também. Tá todo mundo falando aí, ó, parabéns. E, E pessoal, deixem sugestões de temas aí pra gente isso, conversar, ótimo, né? com certeza. E aí a gente marca uma próxima também, que eu acho que tem muitos assuntos em pauta, tem muita coisa para ser dita. E eu agradeço muito mesmo. Parabéns pelo seu dia, porque realmente você é uma profissional incrível. Obrigada. Já me marca aí na agendinha aí. Mas um beijão, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada, obrigada, gente aí, todo mundo que Participou. interagiu com a gente, né? Tava aqui olhando. Vou te dar um beijo especial para Danilo, né? Dan trabalhou comigo no hospital que eu trabalhei, tá É? falando aí. Obrigada, Dan. Então é isso aí, já deu até o tempo aqui, ó. Tempo restante. 1 minuto. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.